dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E aí, se liga só, meu parceiro. Na aula passada, a gente fez uma bateria de questões, na verdade, resolvemos uma temática de prova e agora a gente vai continuar. Para quê? Para poder ampliar alguns conteúdos que nós não conseguimos abordar na aula passada, até mesmo porque ficaria uma aula muito extensa, muito longa, ocasionalmente cansativa. E aí é o seguinte, hoje eu vou te dar uma dica já de cara. Você vai pegar essa prova e não vai esperar eu fazer não. Você vai fazer sozinho, você já tem o teu material. Então você vai fazer direitinho, não cola em nada, não pega nenhum livro para te auxiliar. Tenta fazer sozinho. Sidney, não sei, então chuta. Aí depois você vai acompanhando comigo. Aí eu vou fazendo e você vai acompanhando. Porque assim você vai aprender. A gente aprende no erro, tranquilo? Então vamos lá. Sem mais delongas, acompanha aqui comigo, ó. O jeitinho brasileiro e o homem cordial. A dica que eu sempre dou, leitura em voz alta. Não precisa ler em voz alta para atrapalhar as pessoas da sala. Basta que você escute o som da sua voz, um leve balbuciar. Eu sempre digo isso. A leitura mental, ela provoca a dispersão, porque a gente pensa muito mais rápido do que fala. Então é óbvio que a gente vai dispersar no dia do concurso, já que a gente já está normalmente nervoso. Então eu vou fazer uma leitura em voz alta para ler mais devagar, mais pausadamente, compreender todas as pausas e as entonações do texto. E assim eu vou acabar compreendendo melhor o texto, tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. O jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Em nada se relaciona com um sentimento revolucionário, pois aqui não há o ânimo de se mudar o status quo. O que se busca é obter um rápido favor para si, às escondidas e sem chamar a atenção. Por isso, o jeitinho pode ser também definido como molejo, jogo de cintura, habilidade de se dar bem em uma situação apertada. Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico, hein? Ou é tio, pai, sei lá, pai. Essa família Buarque aí, né? Então vamos lá, ó. Sérgio Buarque de Holanda, em O Homem Cordial, fala sobre o brasileiro e uma característica presente no seu modo de ser, a cordialidade. Porém, cordial, ao contrário do que muitas pessoas pensam, vem da palavra latina cordis, que significa coração. Portanto, o homem cordial não é uma pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão. Não vê distinção entre o privado e o público. Detesta formalidades, põe de lado a ética e a civilidade. Em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro, descrito como o homem cordial, pelo antropólogo. No livro Raízes do Brasil, esse autor afirma que o indivíduo brasileiro teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral, não havendo diálogo entre governantes e governados, mas apenas a imposição de uma lei e de uma ordem consideradas artificiais, quando não inconvenientes aos interesses das elites políticas e econômicas de então. Daí a grande tendência fratricida, que é irmão matar irmão, observada na época do Brasil Império, que é bem ilustrada pelos episódios conhecidos como Guerra dos Farrapos e Confederação do Equador. Na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades. Desmoralizadas, incapazes de se impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos era uma prova de boa vontade e um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e tráfico de influência.
De acordo com testemunhos de comerciantes holandeses, era impossível fazer negócio com um brasileiro antes de fazer amizade com ele. Um adágio da época dizia que, aos inimigos, as leis, aos amigos, tudo. A informalidade era e ainda é uma forma de se preservar um indivíduo. Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. Então vamos lá, ó. Primeira questão. De acordo com o texto. E aí, ó. Se você fez o outro aulão, tá ligado que essa questão aqui é questão de compreensão. Então, ó, eu sempre tenho de ficar atento ao comando da questão relacionada ao texto. Se for de acordo com o texto, segundo o texto, simplesmente no texto, na linha tal, no parágrafo tal, no período tal, é sempre questão de compreensão. Significa que está dentro do texto a resposta. Agora, se for uma questão de interpretação, vai ser o que o autor quis dizer, infere-se que, deduz-se que, interpreta-se que, aí eu vou precisar um pouquinho de conhecimento de mundo para ir além do que o texto está me apresentando. Agora, a questão é de acordo com o texto, é uma questão de compreensão, significa que a resposta está dentro do texto. Aí ele bota assim, é incorreto afirmar que, vou te dar um bizu. Tá vendo o que ele fez aqui? Vários elementos, são 5 elementos. Esses 5 elementos aqui são tentativas de reproduzir o que está dentro do texto. Provavelmente, a resposta, que é a errada, né, no caso, é a que parece mais certa. Eu vou te explicar. Ele vai copiar e colar. Ele vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Só que nesse momento desse Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai mudar uma única palavra, uma única expressão. Por que o camarada vai fazer isso? Porque ele vai contar com a sua falta de atenção diante do nervosismo que você está ali fazendo prova. Então, o nosso cérebro vai fazer o quê? Vai preencher. Nosso cérebro preenche as lacunas. É por isso que existe, por exemplo, o curso de leitura dinâmica. Nosso cérebro, ele preenche aqueles espaços em branco. Então, quando o camarada troca uma palavra, o nosso cérebro já preencheu. Então, pode passar batido. E aí, o que significa? Que você tem de fazer uma leitura atenta, de preferência na hora que encontrar uma coisinha aqui e sublinhando lá no texto, porque assim você vai ter o respaldo, vai ter a certeza de que está certo ou errado, tranquilo? Então vem comigo, ó. Olha o que ele bota aqui. O jeitinho brasileiro é um comportamento típico de indivíduos de pouca influência social e avessos à formalidade. Vamos ver. No começo do texto, ele já diz, o jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Então, aquele primeiro momento da resposta está certo, está aqui. Depois, ele chega a dizer aqui, ó, que detesta formalidade. Então, aquele segundo momento da alternativa também está certo. Mas a gente está procurando o quê? O errado. Agora, olha a letra B. A instituição do jeitinho tem origem segundo os antropólogos, e aí sublinha isso daqui, ó, segundo os antropólogos. Isso significa que está até facilitando a minha vida, está me jogando para um local específico dentro do texto. Vai ser a parte em que um antropólogo ou antropólogos vão dar pontos de vista. Então vamos lá. A instituição do jeitinho tem origem, segundo os antropólogos, no comprovado caráter emocional do brasileiro. Vamos lá. Vamos voltar. Olha aqui, ó. Em termos antropológicos, então está aqui, ó, no terceiro parágrafo. Em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro. Observa. Suposto. Na questão ele botou comprovado. Quer ver? Aqui, ó. No comprovado caráter emocional, não é no comprovado, é no suposto caráter emocional. Modificou
uma palavrinha. Então, a resposta da questão 1, ó, letra B de bola. Viram? Aí, diz para mim, tem aluno que fica desesperado com questão de interpretação, questão de análise textual. É um absurdo? Não é, é uma questão tranquila. Ou seja, basta eu ficar atento às nuances e procurar com calma e atenção. Por isso que eu digo, tem de ler o texto e voltar ao texto quantas vezes for necessário, porque você deve acertar a questão. Se está preocupado com o tempo, o que você tem que começar a fazer? Você tem que começar a fazer várias questões em casa para poder melhorar essa questão do teu tempo. De repente você é uma pessoa que demora para fazer prova, então começa a treinar, começa a ser mais rápido e sempre destine 30 minutos para poder marcar o cartão resposta. Agora, eu não posso ficar preocupado, caraca, fulano falou que só tem 1 minuto para fazer cada questão e tem não sei quantas questões e eu não vou conseguir fazer a tempo, coisa e tal. É para isso que a gente tem um curso. É para isso que você deve criar uma rotina antes da prova. Porque se você simplesmente decidir fazer a prova e ir lá fazer a prova como se nada tivesse acontecido, é óbvio que você não vai conseguir terminar aquela prova a tempo. Então você tem que criar uma rotina, tem que se preparar. Está preparado? Com certeza vai dar certo, tranquilo? Então, ó, questão 1, resposta letra B de bola, nem precisa olhar as outras, porque as outras estão todas certas. Olha aqui, a imposição de leis e de ordens tidas como artificiais pode explicar a propensão do brasileiro para driblar normas. Está lá no texto que o brasileiro teria uma propensão a esse processo. Depois, ó, na sociedade colonial era comum observar que o brasileiro tendia a valorizar a amizade em detrimento da própria lei. Aos inimigos, as leis, aos amigos, tudo. O indivíduo que utiliza a ferramenta do jeitinho age por emoção, ignorando os limites entre as esferas pública e privada. Claro que está lá, é emoção. Eu vou agir para o meu parceiro é tudo. Para quem não é meu parceiro é nada. E eu não vou levar em consideração as leis, nem do público, nem do privado. Se é meu amigo, se é meu parceiro, pode tudo. Se não é, ó, parceiro, mas está na lei. Não importa, não pode nada. Então isso daí, ó, desde os primórdios, e a gente até hoje é assim. Brasileiro é assim, é ou não é verdade? Então vamos lá, tá aí a explicação. Então acompanha aqui comigo agora a segunda questão. Com relação à estruturação do texto e dos parágrafos, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. Eu vou te dizer um negócio. Quando o camarada cria uma questão assim, ele vai te cobrar a estrutura do texto que foi apresentado. Eu já te digo, foi uma dissertação, porque ele defendeu um ponto de vista. Então, ele trabalhou com a introdução, com o desenvolvimento e com a conclusão. Por quê? Porque uma dissertação, como foi apresentado, uma dissertação argumentativa, ela é sempre escrita em quê? Em prosa. E prosa é um texto em estrutura linear, ou seja, um texto que tem início, meio e fim. Agora, de cara ele já coloca a ideia, depois desenvolve, depois faz uma retomada. Beleza, vamos ver o que o camarada apresentou aqui. O segundo parágrafo introduz o tema, discorrendo sobre a origem etimológica do jeitinho. Vou te falar, só erra isso daqui quem está desatento, porque de cara eu já sei que está errado, porque ele disse que introduz o tema. No segundo parágrafo? Claro que não, é no primeiro parágrafo. Quer ver? O jeitinho caracteriza-se como ferramenta no primeiro. Detalhe, ele disse que está no segundo. Então, o que você deve fazer, meu querido gafanhoto? Você deve olhar o segundo. E no segundo ele vai falar do homem cordial e não do jeitinho, como disse ali na nossa questão. Então, mesmo que você não tivesse noção da estrutura de uma dissertação, que o camarada deve colocar o tema ali no... o tópico frasal no parágrafo de introdução, mesmo que você não soubesse este processo, você deveria ter minimamente ido ao texto e com certeza iria acertar a questão. Agora, vamos dar uma olhada na próxima. O quarto parágrafo apresenta um fato que busca explicar a disposição para a informalidade nas relações comerciais. Vamos ver, ó. Quarto parágrafo, ó. Esse é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro, este é o quarto. Então, vamos lá. Na vida cotidiana, tornava-se comum
ignorar as leis em favor das amizades. Desmoralizadas, incapazes de se impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos era uma prova de boa vontade e um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e tráfico de influência. De acordo com as testemunhas de comerciantes holandeses, era impossível fazer negócio com um brasileiro antes de fazer amizade com ele. Um adágio da época dizia que, aos inimigos as leis, aos amigos tudo. A informalidade era e ainda é uma forma de se preservar o indivíduo, ou seja, a proposição da questão está perfeita. Agora vamos olhar a próxima. Então, realmente, o quarto parágrafo apresenta o fato que busca explicar a disposição para a informalidade nas relações comerciais. Está ali, está imposto. Agora, o quinto parágrafo esclarece as diferenças entre as noções de cordialidade e passividade, que não são sinônimas. Então, aqui já está dizendo que passividade e cordialidade é diferente. Vamos ver, ó. Se aqui era o quarto, aqui é o quinto parágrafo. Então, ó, Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. Olha só. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. Então, mais uma proposição correta. Então, está correta a 2 e a 3 e a 1 está errada. Então, vamos lá. Qual seria a opção? Opção D. Então, aqui, ó, somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Então, questão 2, letra D de dado. Tranquilo, meu parceiro? Então, vamos para a próxima, ó. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. Tem significação oposta à do termo sublinhado, o vocábulo. Então, vamos lá. Coercitiva, de camarada que faz coagir, né? Ele está coagindo. E no texto é muito claro, se é coercitiva e unilateral, é porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não houve diálogo. O governo mandou e os governantes tiveram que acatar e pronto. Não teve um bate-papo. Ó, você quer isso? Não, não quer? Não, eu mandei e pronto. Aí, observa, eu tenho aqui as opções: licenciosa, tirana, normativa, proibitiva e repressora. Gente, tirana, normativa, proibitiva e repressora são processos similares ao processo de coerção. Só que a gente quer um oposto. Só pode ser licenciosa. Quem coage não pede licença. E aí é o seguinte, a nossa resposta aqui é a letra A, mas eu vou te dar um bizu. É muito comum em provas de concurso o camarada trabalhar com essa noção de vocábulo atrelado ao conceito semântico. E aí, olha o que eu vou te falar. Se você tem uma bagagem de leitura ampla, isso aqui vai ser muito tranquilo. Agora, se você tem uma bagagem de leitura um pouco mais reduzida, qual vai ser o bizu? Você vai tentar, dentre as opções, visualizar aquela que destoa, aquela que é a mais diferente. Independentemente dele perguntar o que está certo, o que está errado, aquela que é igual, aquela que é diferente, se dentre as 5 opções, ou 4 opções, dependendo de como é que o camarada vai trabalhar, se dentre as opções que nós temos existir uma diferente das outras, pode ter certeza, é a tua resposta. Tranquilo? Então aqui, ó, na questão 3, resposta a letra A, tá? Vamos para a próxima. Acompanha aí comigo, então, a quarta questão. Tá aqui, ó. O emprego correto da vírgula verifica-se apenas na frase. Caramba! Sidney, ferrou. Olha só quanta coisa, quantas vírgulas, estou mais do que ferrado. Vou salvar a tua vida rapidamente. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem de entender, galera. E aí, mais uma vez, o danado do sistema SVC terá uma relevância. Quando a gente pensa no sistema SVC, isso aqui eu estou trabalhando com apenas um verbo.
Então, é a ordem direta da língua portuguesa. E se é uma ordem direta, significa que não pode haver interrupção. Então, eu não posso colocar vírgula entre o sujeito e o verbo, e nem entre o verbo e o complemento exigido por ele. Isso não existe. Agora, presta atenção no que eu vou colocar aqui, ó. Eu coloco assim, ó. O presidente do Detran comprou um Evoque. Não vou botar Evoque, não, é muito escroto isso, né? Vou botar comprou um carro. Mas é óbvio que foi um carrão, né? Foi uma Land Rover Evoque. Comprou um carro ontem. Ponto. Aí eu te pergunto, tá ou não tá na ordem direta? Tá na ordem direta, ó. Vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é o sujeito. Tudo isso aqui é o sujeito, ó. O presidente do Detran. Posso separar sujeito do verbo? Posso fazer isso aqui? Não, não posso. Então, aqui não há vírgula. Agora, o que ele comprou? Qual foi o complemento exigido pelo verbo? Foi o carro. Tanto é que eu tenho um verbo transitivo direto e o carro é o objeto direto. Posso colocar vírgula entre o verbo e o complemento exigido por ele? Não. Aí eu te pergunto, e ali? Posso colocar depois de carro? Posso separar a palavra ontem? Pior que posso. Então aqui, ó, eu tenho uma vírgula. Mas eu não tenho uma vírgula que eu devo colocar. Eu tenho uma vírgula facultativa. Como assim, Sidney? Eu fiz faculdade de letras, Sidney. E a professora falou que no sistema SVC, de ordem direta, não tinha vírgula de jeito nenhum. E aí, você vai agora lembrar da sua tia Teteia, que foi a melhor professora que você teve. Ela foi a pessoa que ensinou assim, ó, sujeito, verbo, objeto e complementos. Por que o ensinamento da tia Teteia era assim? Porque o objeto é o verdadeiro complemento do verbo para a gramática tradicional. Então, aqui não pode ter interrupção de jeito nenhum, porque este objeto é realmente o elemento que é exigido pelo verbo. Agora, os complementos adverbiais. Basicamente, quando não é aquele caso em que é exigido, como Pedro mora em Rocha Miranda, como Pedro chegou ao curso, em que apesar de ter um verbo intransitivo, eu tenho um verbo intransitivo pedindo a preposição, e aí é o seguinte, ali está sendo exigido. Agora, aqui, quando eu coloco, o presidente do Detran comprou um carro, eu precisava colocar o ontem? Não, não precisava. Foi só um algo a mais, não foi só um algo a mais, foi só uma circunstância. Então, por isso, uma adjunta adverbial de tempo. Agora, se a vírgula é facultativa, vamos entender o seguinte. Se o camarada coloca uma dessa na prova, ele já derruba meio mundo, porque normalmente o aluno acredita que não pode ter a vírgula, e pode. Agora, se você estiver produzindo um texto, você só vai colocar essa vírgula aqui se tiver uma intenção. Se a vírgula é facultativa, você evita para não deixar o texto truncado. Agora, para que a gente vai fazer isso? Imagina o seguinte, imagina alguém do Ministério Público chegando para tentar prender o presidente do Detran, dizendo que o presidente do Detran está com um carro de R$500 mil desde a semana passada. E que dentro desse carro eles encontraram uma pessoa morta, e que com certeza foi o presidente do Detran que matou. Tomara que não seja você. Agora, qual vai ser o recurso do advogado? O presidente do Detran comprou um carro, vírgula, ontem, que é para enfatizar que não está desde a semana passada, que está o quê? Apenas com ele ontem. Então, se encontraram um carro parecido com o carro do presidente do Detran, com uma pessoa morta dentro,
Não é o carro dele, não foi ele que matou, então já deu o respaldo para salvar o cara, tranquilo? Só que aí entenda o seguinte, a gente não está fazendo questão aqui de direito, a gente está fazendo questão aqui de língua portuguesa, foi só um mero exemplo. Agora, como as provas, como as bancas gostam de trabalhar isso daqui? Por incrível que pareça, é muito raro o camarada fazer uma questão assim. E eu, particularmente, acharia maravilhoso se tivesse uma questão assim. Eles gostam de deslocar esse camaradinho aqui, ó. E, na verdade, quando a gente fala de adjunto adverbial deslocado, existe uma confusão do caramba, mas a gramática fala bem claramente como funciona o processo. E as bancas têm um cagaço, vou te falar. As bancas normalmente não colocam aqui no meio, não. As bancas colocam lá no início, parece que elas ficam com medo de fazerem alguma besteira, mas eu te digo, tanto faz ser para o início quanto para o meio. Está lá na gramática, adjunto adverbial deslocado. Se for de curta extensão, vírgula facultativa. Se for de longa extensão, vírgula obrigatória. O problema mora aí, na questão do tamanho, porque tem gramático que diz que 2 palavras já tornam adjunto adverbial grande, e tem gramático que diz que 5 palavras é que vai tornar o adjunto adverbial grande. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pontuar de acordo com a ABL, a Academia Brasileira de Letras, até mesmo porque o CESP já se posicionou diante disso, e se o CESP já se posicionou, a tendência é as outras bancas se posicionarem da mesma forma. Para a Academia Brasileira de Letras e para o CESP, por exemplo, 3 palavras tornam adjunto adverbial grande. Mesmo que o CESP não tivesse posicionado, eu já iria dar a versão da Academia Brasileira de Letras, porque é mais ou menos assim que funciona mesmo na prova. E é o seguinte, desloca esse camarada. Vou botar aqui no início, ó. Ontem, o presidente do Detran comprou um carro. Um Audi TT. Tá cheio de carro, ele tá com muito dinheiro. Aí se liga só. Aqui a vírgula é facultativa, porque é um adjunto adverbial pequeno. Para nossa sorte, eles não vão ficar com meio termo, não. Eles não ficam colocando 2 termos, para você não ficar confuso. Ele vai colocar um termo ou acima de 3, porque ele pode criar uma questão assim, ó. Dentre as opções apresentadas, qual é aquela que, ó, dentre as opções apresentadas, qual é aquela que eu posso retirar a vírgula sem alterar o sentido? É óbvio que só pode ser a vírgula facultativa. Então, ele faz isso daqui, ó. Ele facilita a tua vida. Ele coloca um adjunto adverbial pequeno em que a vírgula é facultativa. Agora, é claro que se ele colocar na semana passada, vírgula, o presidente do, Detran comprou um carro. Aqui a vírgula vai ser obrigatória. E tem que ficar atento, porque o aluno fica muito apegado à questão do sistema do SVC. Aí, ó, sujeito, verbo e o complemento. Olha, está na ordem direta, não está perturbando nada, não vai ter vírgula. Aqui sim tem, gente. Ó, eu tenho aqui um adjunto adverbial. Então, os 2 são adjuntos adverbiais. E detalhe, os 2, por um acaso, são adjuntos adverbiais temporais, que foram deslocados. Como assim, Sidney, deslocado? A posição original do adjunto adverbial é no final da frase. Se não estiver no final da frase, eu já tenho que ficar ligado. É porque foi deslocado. E aí eu tenho de ver o tamanho. Se for pequeno, vírgula facultativa. Se for grande, vírgula obrigatória. Tranquilo? Agora, isso daqui é a base para a gente poder entender o período composto relacionado à questão de pontuação. Então, vamos lá. Anotou tudo direitinho? Vou apagar, tá? Então, estou apagando aqui, ó. Vamos lá. Já aprendi como é que funciona o sistema SVC, que não pode ter vírgula na ordem direta. Agora,
Se eu falo do período composto, eu tenho o período composto por coordenação e eu tenho o período composto por subordinação. Eu não preciso aprofundar este conhecimento como se a gente estivesse dentro de uma faculdade de letras. Basta a gente entender a premissa da gramática tradicional. Para a gramática tradicional, qual é a diferença entre um termo coordenado e um termo subordinado? É a própria relação da hierarquia. Então, se eu tenho um termo coordenado, significa que eles estão no mesmo patamar. Aqui, um do lado do outro no máximo. Então, não há relação de hierarquia. Ou seja, este não depende deste, assim como este não depende deste. Eles são independentes sintaticamente. Então, tranquilo. Agora, quando eu falo de oração subordinada, como diz esse termo que é militarizado, nós temos sim uma relação de hierarquia. Eu tenho uma oração principal aqui em cima e uma oração subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. É por isso que a oração subordinada nunca pode ser considerada uma frase, porque frase é todo enunciado que possua sentido completo. A oração subordinada jamais terá. E aí se liga. Quando eu falo de oração coordenada, eu tenho a oração coordenada assindética e eu tenho a oração coordenada o quê? Sindética. Como eu vou representar isso aqui, linguisticamente, através das árvores linguísticas? Eu tenho dois sistemas SVC, porque está um do lado do outro. Então, SVC barra SVC. Eu não posso ter vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o complemento. Mas entre as duas orações aqui, eu posso. E aí, sabe uma explicação muito lógica para cá? A explicação é aquela vírgula enumerativa que você aprendeu com extrema facilidade quando era criança e hoje em dia continua entendendo. Eu digo que eu fui à feira e comprei banana, melão, abacate, melancia e por aí vai. Então, quando eu coloco banana, vírgula, abacate, vírgula, melancia, vírgula e tomate. Toda hora que eu coloco uma vírgula aí, eu tenho essa vírgula chamada enumerativa. Para quê? Para elencar elementos de mesma função sintática. Na verdade, é para separar elementos de mesma função sintática. E aí, repara, o último elemento em que eu botei o E, que serve para indicar e finalizar aquela soma, eu coloquei vírgula? Não. Então, aqui nas orações coordenadas, neste primeiro momento, eu tenho as assindéticas, que são aquelas que não possuem conectivo, que não possuem o síndeto, que na verdade é a conjunção. E no outro momento, do outro lado, eu vou ter as orações coordenadas sindéticas, aquelas que terão os conectivos, terão as conjunções. Aí repara que eu posso separar através da vírgula. E aí pensa nessa conjunção. A conjunção, ela serve para ligar orações. Então, da mesma forma que a preposição serve para ligar palavras e fica no meio das palavras, quando eu digo que a conjunção liga orações, ela fica no meio de quê? Das orações. Então, se eu coloco uma vírgula aqui para separar os elementos de mesma função, onde é que é a posição original da conjunção? Logo após a vírgula. Qual é a conjunção adversativa que não vai ganhar vírgula de jeito nenhum? A conjunção E, que indica soma. Olha que bizu, hein? Nunca pensou que fosse tão simples, né? Agora, oração subordinada. Eu tenho a subordinada substantiva, a adjetiva e a adverbial. É com esta que nós vamos nos preocupar agora. Como eu represento linguisticamente através das árvores? Sistema SVC, só que o C vai ficar aqui em cima. E dentro do complemento da oração principal, eu terei outro sistema SVC. Porque dizer que um termo é subordinado a outro é a mesma coisa que dizer que ele está inserido no outro, está dentro do outro. E é exatamente por este motivo que a oração subordinada depende da principal para poder fazer sentido. Agora, eu vou me preocupar com este camarada. A oração subordinada adverbial. Gente, se aqui eles são independentes,
não exercem função sintática, aqui eles são dependentes. Eles vão exercer função sintática. A gente sabe que o substantivo pode exercer várias funções. Função de sujeito, função de objeto, direto e indireto, função de complemento nominal, função de aposto, função de predicativo. Só que é o seguinte, como é função de substantivo e eu tenho o objeto, o sujeito, o complemento e papapá, eu não vou separar esses elementos através de vírgulas. Agora, quando é adjetiva, qual é sempre a função sintática? Sempre de adjunta de nominal. E a gente até sabe que aqui entra a seara da vírgula. A gente sabe que entra o caso da pontuação. Nós vimos na aula passada, no outro primeiro bloco de aula. Eu tenho a restritiva, que nunca tem vírgula, e eu tenho a explicativa, que sempre fica entre vírgulas. Agora, esse camarada aqui exerce função de adjunto adverbial. E aí é o seguinte, vou apagar o que está aqui no quadro para você entender isso melhor. Se eu coloco uma oração principal e em seguida coloco uma oração subordinada adverbial, de acordo com aquilo que a gente aprendeu no período simples, eu tenho uma ordem direta. Isso significa que esse camarada aqui, que é um adjunto adverbial, pode ser separado através de uma vírgula facultativa. Agora, se eu deslocar, se eu jogar essa oração subordinada adverbial para o início, ó, oração subordinada adverbial, e depois colocar a oração principal, eu desloquei, não desloquei? Não precisava ser nem no início, não. Podia ter intercalado, botado no meio. Desloquei, a vírgula é o quê? Obrigatória. Detalhe, independentemente do tamanho. Você não vai ficar procurando, caramba, tem 3 palavras para ser grande? Não. Oração subordinada adverbial deslocou, vírgula, obrigatória. Então, coloca assim, ó. Vou fazer... Não, fazer não. Não vou à praia porque está chovendo. E porque está chovendo, não vou à praia. Se liga, se você gravou as conjunções, automaticamente na hora que você enxergar o porquê, você vai se ligar que é uma conjunção. E aqui você vai se ligar que é uma conjunção subordinativa adverbial causal. Porque se não tem ordem, não tem como ser explicativa, vai ser causal. E tem, é óbvio, a relação de causa e consequência. A causa é a chuva e a consequência é não ir à praia. Então, beleza. Separei aqui, não vou à praia é a oração principal, não vou à praia é a oração principal e porque está chovendo, nos dois casos, tanto em cima quanto embaixo, é a oração subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial causal. Na primeira frase, a gente tem primeiro a oração principal e depois a oração subordinada adverbial. Onde é que está a oração subordinada adverbial? No final da sentença. É a posição original de um adjunto adverbial. No final. Então, aqui está na ordem direta. Isso significa que eu posso colocar aqui uma vírgula facultativa. É por isso que de vez em quando vocês veem isso em jornal. Com vírgula ou sem vírgula. E a gente fica, pô, caramba, mas por quê que o camarada não botou vírgula dessa vez? Agora, quando eu começo uma sentença com a conjunção, provavelmente, praticamente certo, que o camarada vai iniciar com uma oração subordinada adverbial. E se ele está iniciando com a oração subordinada adverbial, que deveria estar no final da frase, no final da sentença, ele está colocando ali um adjunto adverbial deslocado. Portanto, a vírgula é
obrigatória. Então, aqui, ó, a vírgula é obrigatória. Tranquilo? Agora, diante disso, dá para a gente começar a fazer a questão. Então, vamos lá, ó. Olha a primeira frase. Quando as instituições falham. Galera, quando te dá noção de quê? De tempo. Então, aqui, ó. Quando as instituições falham, o cidadão que é sempre o maior prejudicado. Então, vamos lá. Quando as instituições falham, isso aqui é um adjunto adverbial. Porque aqui eu tenho, olha o nome é horroroso, é enorme. Eu tenho uma oração subordinada, adverbial, temporal, deslocada. Portanto, vírgula obrigatória. Caraca, Cisne, meu Deus do céu, não vou gravar isso nunca. Gente, só grava que é uma adjunta adverbial que saiu da sua posição original, que é no final da frase, tá? Agora, vamos continuar. Quando as instituições falham, vírgula obrigatória, o cidadão que é sempre o maior prejudicado perde. Quem é que perde? O cidadão que é sempre o maior prejudicado, né? Pode ter essa vírgula aqui? Não, porque aí eu estaria separando o sujeito do verbo. Não pode. Agora aqui, ó. Vírgula, perde, vírgula, pois deixa de ter garantidos os caminhos legais para o amplo exercício da cidadania. Tá tranquilo essa vírgula ali. Então, eu tive 2 erros na primeira sentença. Próxima. A democracia brasileira, embora já esteja consolidada, vírgula. Só que aí se liga. Embora. Está começando a perceber a importância de gravar as conjunções? Olha o bizu que eu vou te dar, ó. Olha o bizu. Se aqui eu tenho embora já esteja consolidada, eu tenho aqui agora uma oração subordinada adverbial concessiva deslocada. Deveria estar no final da sentença, não é? Mas a gente colocou aqui, ó, no meio. Então, deve ficar isolada através das vírgulas. Porque se eu desloquei, tem de destacar através das vírgulas. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Então, aqui, ó, a democracia brasileira, vírgula, embora já esteja consolidada, vírgula, é recente, vírgula, pois o país viveu um longo período sob o comando de dirigentes não escolhidos por eleições diretas. Tranquilo. Aqui, aliás, e aqui é até facultativo, dá para encarar. Agora, as outras ali tinham de ser obrigatórias. Olha a próxima. A lei determina que todos os cidadãos, aqui, ó, você pode tratar de tirar essa vírgula. E eu vou explicar. Este que, gramaticalmente, é uma conjunção integrante. A conjunção integrante serve para encabeçar a oração subordinada substantiva. E eu vou além. Você que vai produzir um texto, aprende algumas técnicas. Eu mesmo ensino essas técnicas aqui no curso de redação do LAC, para você começar um texto com algumas expressões chaves que dão sustentação. É notório que, sabe-se que, é indiscutível que, é de conhecimento geral que, observa-se que, analisa-se que, e por aí vai. Estes ques são conjunções integrantes, não podem ter vírgula. Qual é o bizu? Substituir por isso. É notório isso? Sabe-se isso? É indiscutível isso? É de conhecimento geral isso? Observa-se isso? Analisa-se isso? Então, se eu conseguir substituir pela palavra isso, eu não terei vírgula. Ou seja, não pode ter uma vírgula nem antes da conjunção integrante, nem depois da conjunção integrante. Ah, sim, eu já vi sentença que tinha vírgula depois da conjunção integrante, estava certo. Provavelmente o que você viu foi uma oração intercalada, mas não tem vírgula unitária. Então, observa aqui, ó. A lei determina isso. Então, não pode ter essa vírgula. Depois, a lei determina que todos os cidadãos, vírgula, independentemente de sua condição social, vírgula. Esta estrutura aqui, ó, é uma estrutura que também está intercalada. Então, por isso, tem de ficar o quê? Entre vírgulas. Perfeito. Então, a lei determina que todos os cidadãos, independentemente de sua condição social, têm direito à educação, gratuidade e qualidade, gratuidade e de qualidade em todos os níveis, vírgula, mas nem todos podem usufruir desse direito. Esse mais aqui é uma adversativa
e tem a vírgula ali com a adversativa, está perfeito também. Então, caramba, ainda não achei a minha resposta. Letra B, o jeitinho, vírgula. Fenômeno generalizado no Brasil, vírgula. Opa, o que é o fenômeno generalizado no Brasil? É o jeitinho. Então, este termo aqui, essa expressão toda, está servindo para explicar o que é jeitinho. Então, aqui eu tenho um aposto explicativo. E o aposto explicativo sempre vem isolado através das vírgulas. Eu só tenho que tomar cuidado para uma coisa. Eu tenho 3 tipos de aposto. Eu tenho o aposto especificativo, o aposto resumitivo e o aposto explicativo. O único que vem entre vírgulas é o explicativo. Os outros 2 não vêm entre vírgula. Agora, vamos continuar a leitura, porque por enquanto está certo. Dificilmente é avaliado como dado social, vírgula, isto é, vírgula, quase nunca é associado a comportamentos que provoquem, que podem ferir interesses coletivos. Galera, esse isto é, como várias outras expressões da língua portuguesa, é uma expressão explicativa. E o que eu disse a vocês num outro aulão e nas aulas que a gente trabalha a pontuação, a vírgula? Todo termo explicativo na língua portuguesa vem isolado através de vírgulas. Por quê? Porque ele pode ser retirado. Então, é por isso que ele sempre vem entre vírgulas, tranquilo? Então, aqui também está certinho, está perfeito. Então, a resposta da questão 4 é a letra D. Mas, a título de curiosidade, vamos olhar a letra E. Terminado o debate, foi a vez... Opa! Sublinha aí, ó. Terminado o debate. O nome é assustador, ó. Terminado o debate, é uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de particípio deslocada. Caramba! Que é isso? Isso não pode ser de Deus, Sidney. É sim, é de Deus, meu parceiro. Vem cá. É um mero adjunto adverbial temporal deslocado. Então, por isso, vírgula, obrigatória. Era o único erro aqui, ó. Terminado o debate, vírgula, foi a vez de todos se confraternizarem numa agradável parada para o cafezinho, que já se encontra na lista das instituições nacionais. Aí aqui a gente tem uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá perfeito. Então o único erro era essa vírgula mesma. Então olha só, resposta da questão 4, letra D de dado. Show? Então vamos para a questão 5. Olha a questão 5. Questão 5. Lembrei de Londres agora. Lembrei-me, né, de Londres. Então vamos lá, ó. Chá das 5. Foi por isso que eu... né? Sidney, por que está falando isso? Estou entendendo nada. Então vamos lá, ó. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do fragmento a seguir. Então, ó, o texto refere-se às teses antropológicas cujos temas interessam a todos que se dispuserem a investigar a história do jeitinho brasileiro. Galera, no outro blocão de aula a gente definiu. Crase tem regra geral. Termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a. Então tem exigência e admissão. Bizu, na hora que me der dúvida, eu vou substituir o termo posterior, aquele termo feminino, para um termo, vou fazer uma substituição de um termo feminino para um termo masculino. Caso acarrete a construção ao, é porque eu tenho preposição, mas artigo no singular. Então, eu terei o chamado acraseado, que é a fusão da preposição a mais o artigo a no singular. Agora, se eu tenho uma palavra feminina no plural, eu vou substituir por outra palavra feminina, por outra palavra masculina no plural. Se acarretar a construção aos, é porque tem preposição mais artigo, então eu terei o a escraseado, tá? Bizu final. Se porventura aparecer um pronome feminino, você não vai me dar mole de substituir o pronome feminino por um substantivo feminino. Por exemplo, refiro-me a ela. Aí o que muito aluno faz? E quem se refere a. O termo anterior está exigindo a preposição a. Aí ele fica tão feliz de ter percebido isso que ele já coloca o acento. Aí quando ele olha para ela, ele, porra, é feminino, então tem crase, é óbvio.
mas ela não é substantivo, ela é pronome. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir o pronome ela pelo pronome ele. Você não pode substituir ela por homem, por exemplo. Ah, professor, aquele macete que tu me ensinou, a mó furada. Estava lá na prova, refiro-me a ela, substituí ela por homem, aí ficou refiro-me ao homem. E aí eu botei crase, pô, vê o que estava errado. Pô, parceiro, não vai dar esse mole. Então, se tá pronome, substitua por pronome. Então, você vai perceber que vai ficar refiro-me a ele. Então, isso significa que aquele pronome não admite artigo. Caso admitisse, ficaria ao, mas não admite, então não tem crase. Então, aqui, ó, qualquer dúvida, a gente vai substituir o termo feminino pelo termo masculino. Então, aqui, ó, o texto refere-se às teses antropológicas. Quem se refere a. Então, o termo anterior está exigindo a preposição a. E o posterior é um substantivo feminino plural. Então, tem artigo no plural. Então, tem crase. Agora, Sidney, não consegui enxergar. Então, você vai pegar teses e vai substituir, por exemplo, por objetivos. Então, vai ficar, o texto refere-se aos objetivos. Então, se tem aos, é porque tem preposição mais artigo. Então, tem crase. Molezinha, né? Agora, olha a próxima. Cujos temas interessam a todos. Se interessam a alguém. O termo anterior exigiu a preposição a. Mas o posterior é a palavra todos. E se existe uma palavra na língua portuguesa que repele a crase, porque repele qualquer tipo de artigo, é a palavra todos. Vamos lá. Todos está no masculino, está no plural, e há no singular, mas palavra no plural nem a pau. E terceiro, ainda é uma palavra indefinida, na verdade é um pronome indefinido que não admite artigo. Então, este a só tem como ser uma preposição. Agora, olha a próxima. Que se dispuserem a investigar. Se dispuserem a alguma coisa, não é? Beleza. Só que aí, olha para o termo posterior. Investigar. Investigar é verbo. Verbo tem distinção de gênero? Tem um verbo para o termo masculino e um verbo para o termo feminino? Não, né? Então, se não tem distinção de gênero, não tem artigo. Não existe artigo diante de verbo. Consequentemente, não haverá crase diante de verbo. Nunca terá uma crase diante de verbo. Este a aqui é apenas uma preposição. Então, a questão 5 tem como resposta, vamos ver, letra C. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Então, anota aí e vamos para a questão número 6. Questão número 6 de alta periculosidade. Então, vamos lá, ó. Essa aqui eu te falo, só acerta quem sabe. Quem não domina a gramática não acerta uma questão como essa. Então, o que ele fez aqui? Ele colocou, de acordo com a norma padrão, o pronome relativo está corretamente empregado apenas na seguinte alternativa. Ele trabalhou o pronome relativo, que automaticamente já é uma questão de coesão textual, uma questão de coesão textual referencial, até mesmo porque o pronome relativo sempre vai fazer referência ao termo anterior, então, consequentemente, vai evitar, vai fazer aquela conexão, beleza, e vai fazer a referência. Agora, ele também trabalhou regência. E a pior questão é quando o camarada trabalha pronome relativo atrelado à regência. Porque uma coisa é eu ter um sistema de ordem direta no período simples. Por exemplo, o professor precisa de dinheiro. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, está aqui o termo pedir na preposição e ela vem logo após. Isso é muito fácil, é só eu ter atenção. Agora, se tem um pronome relativo no meio de uma frase grande, é porque eu estou trabalhando ali uma oração subordinada adjetiva. Então, tem que ficar ligado em quem? No verbo que vem depois. Porque aquele pronome ali, ele pode ser regido através de uma preposição. E detalhe, o termo que vai pedir a preposição ainda não apareceu. Então, isso é difícil para qualquer um. Não é difícil só para você que está em casa, não. É difícil para o professor de língua portuguesa. Tanto é que o professor de língua portuguesa, no dia a dia, quando está falando, ele erra também. A não ser que ele seja um robô e fique se policiando o tempo todo. Agora, é claro que numa prova, o olhar já está mais apurado, e então a gente percebe com facilidade. Mas na fala, é muito impossível que alguém se controle o tempo todo. Exemplo, boto aqui, ó. Este é o jornal que
gosto de ler. E na outra eu boto assim, ó. Este é o jornal que gosto. A priori, as duas sentenças parecem corretas, mas aí se liga, meu parceiro. Pronome relativo faz referência ao termo anterior. Eu olho de cara para o verbo que vem depois. Aqui, ó, verbo gostar nas duas. E é o seguinte, se aparecer um verbo que não pede preposição, eu posso ficar tranquilo. Mas se aparecer um verbo pedindo preposição, eu tenho de olhar se a preposição já aparece ou não. Se aparecer depois do verbo, tá tranquilo também. O problema é quando não aparece. Então, olha só, na primeira frase, este é o jornal que gosto de ler. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a preposição está ali. Fico tranquilo. Agora, olha a próxima. Este é o jornal que gosto. Mas quem gosta, gosta de. Então, pediu preposição. Eu coloquei a preposição? Eu não coloquei. O que eu devo fazer? Obrigatoriamente. Eu devo migrar esta preposição para antes do pronome relativo. Então, vai ficar, este é o livro de que gosto. Caraca, Sidney, muito feio. Vou provar que está perfeito. Ó, separei as orações. O que está fazendo referência ao jornal. Então, é como se no lugar do que estivesse escrito o jornal. Presta atenção agora na oração do verbo gostar apenas. Quem gosta, gosta de. E aqui no caso, gosto do jornal. Se eu tirar a preposição, vai ficar gosto do jornal. Mas quem gosta, gosta de. Então, se eu retirar a preposição, a frase está errada. Para ficar correta, tem de colocar a preposição. Aí se liga. A questão está trabalhando com todos os pronomes relativos. Então, quando eu falo de pronome relativo, primeira coisa que eu tenho que ter em mente, que ele faz referência a termo anterior. Segunda coisa, são os pronomes relativos que vão realmente cair na nossa prova. Eu tenho o que, o qual, o quem, o onde e o cujo. O que e o qual, eles servem para a mesma coisa sempre. Agora, o quem, o onde e o cujo possuem peculiaridades. O quem só serve se for para pessoa, o onde só serve para lugar e o cujo só serve se indicar posse. E aí, de cara, eu percebo o seguinte, eu percebo que o que e o qual servem para as mesmas situações e, basicamente, servem para todas as situações. Servem para a pessoa e servem para lugar também. Só existe uma situação que eu não vou poder utilizar o que e o qual, quando indicar posse. O pronome relativo cujo, ele não pode ser substituído por nenhum outro pronome. E é muito simples a gente entender. O pronome relativo, ele sempre faz referência a um termo anterior. Beleza? Ok? Até aí tudo bem, não é? Agora, se liga só no bizu. Como ele indica posse, ele vai trabalhar com dois termos e não só com um termo. Se tem posse, tem quem possui e tem a coisa possuída, ou seja, tem possuidor e coisa possuída. Então, ele vai trabalhar com dois elementos. E ele vai trabalhar exatamente como se fosse um pronome possessivo. O pronome possessivo também é assim. Para existir o pronome possessivo, para existir posse, tem o possuidor e a coisa possuída. O pronome possessivo dentro do texto faz referência ao possuidor e concorda com a coisa possuída. É a mesma coisa que acontece aqui. Então, ele vai fazer referência ao termo anterior e concordar com o termo posterior. Por exemplo, eu coloco assim, ó, esta é a árvore cujos frutos comi. Numa prova, o camarada pode destacar o termo cujos e perguntar qual é o referente dentro do texto. É muito comum que o aluno responda frutos, porque está concordando com frutos. Só que o pronome relativo cujo é pronome relativo, como qualquer outro. Então, sempre vai fazer referência a um termo anterior e vai concordar com um termo posterior. É por isso que o aluno confunde. Agora, se liga.
entre árvore e frutos, notoriamente tem um valor da posse. É por isso que eu vou utilizar o pronome relativo cujo. Só que você já percebeu que ele faz referência ao termo anterior e concorda com o termo posterior. E aí, se liga. Neste momento, eu tenho uma relação de concordância entre um substantivo e um pronome. Pronto. Quem manda é o substantivo e quem obedece é o pronome. O que significa? Que não pode ter ninguém aqui no meio deles. Nada de cujo ou, cuja a, cujos os, cujas as. Ou seja, nada de artigo depois do pronome relativo cujo. Mas por que o aluno acha que tem? Porque na hora da pronúncia, realmente parece que tem na hora da prosódia. Eu digo, esta é a árvore cujos frutos comi. Então, parece que eu disse cujos os frutos. Mas eu não disse, é a pronúncia rápida que faz parecer. Mas não existe. Até mesmo porque, se já tem pronome substantivo, para que vai ter um artigo? Agora, isto aqui fez o aluno pensar que o cujo é intocável. E não é. Ele é como um outro pronome relativo qualquer. Assim como foi o que, ele também pode ser regido através de uma preposição. Basta o verbo que vai aparecer depois exigir. Aqui, no caso, foi o verbo comer. Então, como foi o verbo comer, quem come alguma coisa, não pede preposição, está tranquilo. Agora, se eu trocasse comer e botasse me referir, por exemplo, esta é a árvore cujos frutos me referi. Opa, só que quem se refere a. Então, exigiu a preposição a. O que eu vou fazer? Eu vou migrar para antes do pronome relativo cujos. Então, para ficar corretinho, vai ficar esta é a árvore a cujos frutos me referi. Porque quem se refere a. Tranquilo? Gente, temos uma base para poder resolver a questão. Vamos cair para dentro. Primeira sentença. Essas são algumas ideias por cujos ensinamentos procuro me guiar. Então, entre ideias e ensinamentos, é óbvio que tem uma relação de posse, é óbvio que eu tenho um pronome relativo cujos. Se eu procuro me guiar por alguma coisa. Então, exigiu a preposição por. Até aí está certo. Agora, olha o que apareceu depois do pronome relativo cujo. Um artigo. E eu não posso, não precisa. Então, essas são algumas ideias por cujos ensinamentos procuro me guiar. Primeira está errada e a gente quer o quê? A gente quer a certa. Então, vamos lá. Aquelas são as mais antigas histórias de comércio às quais se tem memória. Opa, se tem memória de, então é das quais se tem memória. Olha a próxima. Apresentou um projeto que a principal filosofia dele era a redemocratização. Não, redemocratização não, né? É a democratização do saber. Beleza, então apresentou um projeto que a principal filosofia dele é a democratização do saber. Gente, se tem projeto e tem filosofia que ainda está dizendo que é dele, só pode ser uma relação de posse. Pode ver que a frase ficou até estranha. Apresentou um projeto que é a principal, feio, né? Então aqui é o seguinte, eu vou tirar esse QA, presta atenção, eu vou tirar o QA e vou botar o pronome relativo cujo, que indica posse. Agora, ele vai fazer referência ao termo anterior e concordar com o termo posterior. Então, por isso, vai ficar cuja, apenas cuja. Então, apresentou um projeto cuja principal filosofia dele é a democratização do saber. Até aí tudo bem, não é? Então, agora nos restou o quê? Nos restou a letra D e a letra E. E eu matei. Olha para E. A letra E está muito errada. Ele botou onde? O filósofo onde. Caramba, não dá. O onde faz referência a lugar, filósofo é pessoa. Então, aqui caberia o quem, caberia o que e o qual. E detalhe, olha o verbo que vem depois. Refiro. Quem se refere a. Então, poderia ficar o filósofo a que me refiro, o filósofo a quem me refiro e o filósofo ao qual me refiro.
mas onde não rola. Até mesmo porque, ó, se liga, se eu botei o onde e depois tem me refiro, quem se refere a, mesmo que fosse lugar, seria aonde. Tá ligado? Então vamos lá, ó. Agora, olha a letra D, que é a nossa resposta. O comportamento ético porque um povo se orienta, define seu caráter. Aí o camarada botou aqui, ó, um porquê separado e sem acento. Lembra do samba do porquê? É separado e sem acento quando for igual ao pelo qual ou motivo. Aqui não é motivo, aqui é pelo qual. Veja, o comportamento ético pelo qual um povo se orienta, define seu caráter. Porque quem se orienta por. Então, aqui eu tenho um pronome por, quer dizer, eu tenho uma preposição, a preposição por, mas um pronome relativo que faz referência ao termo anterior. Então, está perfeito. Então, resposta da questão 6, letra D de dado. Vamos para a questão 7. Se liga só, meu parceiro. Assinale a alternativa que apresenta uma concordância nominal incorreta. Letra A. Persistência é necessário. E aí se liga só aqui rapidinho. Ó. Eu tenho aqui um verbo de ligação e um adjetivo, não é? Na verdade, vamos pensar assim. Ó. Toda vez que eu tenho o verbo ser mais um adjetivo, é bom, é necessário, é proibido, eles vão fazer referência a um substantivo. Se o substantivo não possuir um determinante, a expressão vai ficar invariável. É bom, é necessário, é proibido. Agora, se o substantivo possuir um determinante, aí vai variar. Então, aqui ficou, ó, persistência é necessário, mas se eu tivesse colocado a persistência, aí ficaria a persistência é necessária. Eu tenho essas duas possibilidades. Por exemplo, mulher é gostoso e a mulher é gostosa. Cerveja é bom e a cerveja é boa. É proibido venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos e é proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. É necessário apresentação de documentos na entrada e é necessária a apresentação de documentos na entrada. Eu acho que você já não vai mais dar mole, é só ficar atento a isso. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Depois, as questões definidas serão bastantes para a arguição do doutorando. Posso ou não posso dizer? As questões que serão 300 questões. Posso, não posso? Então está tranquilo também. Aqui, ó, vão incluídos na pasta do congressista a programação e o mapa dos locais dos eventos. Tranquilo também. Olha a próxima. Consideraram-se satisfatórios os resumos encaminhados à organização do simpósio. Tranquilo, tranquilo demais. Olha a concordância aqui, pá. Agora, anexo à tese vão as cópias dos documentos históricos referidos no artigo. Galera, apareceu a expressão anexo varia, ela concorda. O que foi anexo aqui? As cópias. É feminino plural. Então, anexas à tese vão as cópias anexas. Se tivesse ficado a cópia, seria anexa. Se fosse o documento, anexo. Se fossem os documentos, anexos. Tranquilo? É assim que funciona. Então aqui, por mais que o camarada, na hora, fala assim, caramba, tem tanta coisa aqui, eu estou em dúvida. Bastava olhar para o termo anexo, que é o primeiro termo da alternativa, que aí você ia procurar logo para ver se ele está concordando ou não. Aqui, como não está concordando, é a resposta. Era onde estava o nosso erro. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Vamos para o próximo texto. Olhos de ressaca. Ih, Capitu. Vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Olhos de ressaca. Tinha me lembrado quase que não sai, ó. Tinha me lembrado da definição que José Dias dera para eles. Olhos de cigana
oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei de extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhes deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles. E a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que... Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade, do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela afeição nova. Traziam um seque fluido, misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me, tragar-me. O olhar forte do caramba, né? Machado de Assis, Dom Casmurro. Primeira pergunta que eu vou te fazer. Olhos de ressaca significa o quê? Estava doidona, chapadona, fumou um? Não. Ó, não dormiu? Foi pro baile? Não. Olhos de ressaca são olhos fortes, gente. Ele próprio diz, olhos como a vaga que se retira da praia. Ou seja, a ressaca do mar ali, ó. A ressaca, ó. O mar em dia de ressaca fica como? Revolto, violento. Então o olhar da Capitu era forte, muito violento, dominava. Tanto é que os personagens machadianos fortes são os personagens femininos. Então, as personagens femininas sempre dominam. Os masculinos são sempre os bobos. O Bento Santiago era um bobo, né? Não é verdade? Então vamos lá, ó. Deixando de enrolação, vamos direto ao ponto. Olha aqui, ó. No texto, o ponto de vista do narrador classifica-se como? Aí ele coloca aqui algumas opções. Gente, eu tenho apenas 2 tipos de narradores. Eu tenho um narrador em primeira pessoa e eu tenho um narrador em terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa, ele deve participar da história para poder falar em primeira pessoa. Então, é um narrador personagem. E o narrador em terceira pessoa é porque ele não está participando da história. Então, ele vai ser apenas um observador. Então, aqui, ó, narrador, observador. A nossa questão apresentou um cara chamado narrador onisciente. E eu te digo, esse existe. O tal do neutro não existe não, mas o onisciente existe. Agora eu te pergunto, o que é onisciente? Se você vai à igreja, por exemplo, você sabe que é aquele que sabe tudo, não é não? Então, Deus não é onipotente, onipresente, onisciente? Então, onipotente, o mais forte, onipresente, que está em todos os lugares, e onisciente, aquele que sabe tudo. Então, o narrador onisciente é o que sabe tudo. Aí responde a mim, ó, me responde. O narrador onisciente pode ser o personagem ou o observador. Aí você vai falar, é o personagem. Não, é o observador. O narrador personagem não tem como saber tudo. Esse daí é o narrador personagem, o Bento Santiago. Ele passou a história toda falando da traição da Capitu e chega ao final da história sem saber realmente se foram ou não traído. Por que ele não sabia? Porque ele participava da história. Não tinha como ele se distanciar e olhar e observar tudo. Ele estava participando. Agora o narrador observador é como se fosse Deus. Ele está só de fora observando, ou seja, ele sabe tudo. Então aqui eu também poderia chamar de narrador onisciente. Agora, uma questão como essa poderia até exigir do candidato
um certo conhecimento de mundo, uma bagagem cultural, a leitura, pelo menos, do Dom Casmurro, para você saber que quem é o narrador ali é o próprio Dom Casmurro, é o próprio Bento Santiago, e que ele participa da história. Agora, mesmo não sabendo, é só observar as pessoas do discurso dentro do texto. Então, aqui, ó, olha como é que ele começa o texto. Tinha me lembrado. Eu não sabia. Ele fala o tempo todo em primeira pessoa. Então, isto é um narrador personagem. Então, galera, resposta da questão 8, letra A. Pode marcar aí, ó. Primeira pessoa, narrador, personagem. Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. No segundo parágrafo, predomina o modo de organização textual. Aí a gente tem narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo. O negócio é o seguinte, isso aqui foi para enrolar. Eu tenho 3 modos de organização textual. O narrativo, o descritivo e o dissertativo. Aí, professor, eu vi um tal de texto injuntivo, eu vi um tal de dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo. Caramba! Preste atenção. Falei de texto, falei de narração, falei de redação, de produção textual. No teu edital está tipologia textual. Mas isso, na verdade, estudado a fundo, é modo de organização textual. Qualquer tipo de texto, ou será narrativo, ou será descritivo, ou será dissertativo. Nós sabemos que a narração é fruto de uma imaginação, a descrição é fruto de uma observação e a dissertação é fruto de uma argumentação. Tanto é que em provas, quando cobram uma parte discursiva, eles vão cobrar uma dissertação. Porque todo mundo é capaz de imaginar, todo mundo é capaz de observar, mas nem todo mundo é capaz de argumentar. Aí, dentro da dissertação, é óbvio, eu acabo mostrando todas as minhas falhas culturais, linguísticas, inclusive eu mostro o meu preconceito. É por isso que eles gostam de utilizar a dissertação. Agora aqui, o camarada perguntou sobre o texto que a gente acabou de ler. E, porra, é óbvio que esse texto é um texto narrativo. É um texto narrativo, porque é um romance do Machado de Assis, é o Dom Casmurro. Só que você tem de ficar ligado para a pergunta. Ele não perguntou em relação ao texto como um todo. Ele perguntou em relação ao segundo parágrafo. E dentro de um texto narrativo, eu tenho ou não tenho o processo descritivo, que é para poder ambientalizar o leitor, para ele poder entender se é um ambiente urbano, se é um ambiente rural, se o personagem é alto, é forte, é magro, é baixo. Tem de ter a parte descritiva, não tem? Para poder ambientalizar o camarada que está lendo. E tem também a parte dissertativa. Dentro do Machado de Assis, ó, tem, quando ele vai expor o ponto de vista dele acerca de algum assunto. Ele analisava criticamente a sociedade da época. Então, ele expunha o ponto de vista dele. Agora, é só a gente olhar para o segundo parágrafo. No segundo parágrafo, o camarada faz aqui, ó, uma descrição desse olhar da Capitu. Então, meu companheiro, sem sombra de dúvidas, a questão 9, se fosse o texto como um todo, narrativo, porque é a predominância. Mas ele perguntou em relação ao segundo parágrafo, então só pode ser descritivo. Tranquilo, meu companheiro? E aí é o seguinte, qualquer dúvida que você tenha sobre isso, quiser trocar uma ideia, eu deixei o meu zap aí para a galera na outra aula. Mas vai que você só vai assistir essa aula. Então, ó, 21, Rio de Janeiro, 9647 39463. E vale lembrar que dia 5, ó, vou ficar do dia 5 até o dia 8 aí em Cuiabá. Se quiser fazer uma visita, chamar no zap para a gente trocar uma ideia, se eu tiver tempo, eu vou. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Próxima questão e última para fechar o caixão. Banca que trabalha para uma faculdade gosta de textos assim. Gosta de tirinhas, gosta de charges. São pequenos textos que definem uma relação em que o camarada ou entende ou não entende. Porque quando o texto é um pouquinho maior,
eu posso não compreender alguns fragmentos, mas eu acabo compreendendo a totalidade e eu vou preenchendo com a minha esperteza. Agora, quando são textos assim pequenininhos, ou eu entendo ou eu não entendo. E se eu não entender, não vai cair do céu. E aí se liga, ó. A preguiça, muito engraçado, né? Ó, a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Aí aqui ele bota, ou seja, o cara é preguiçoso. Não, vamos, o cara é preguiçoso mesmo, né? Porque ele fala assim, ó, a preguiça é a mãe de todos os vícios. Aí o que você espera? Meu irmão, camarada é trabalhador pra caramba. Aí ele bota, mas uma mãe é sempre uma mãe e é preciso respeitá-la. Esse mais aqui, já vou até fazer a reflexão logo. Não vou esperar nem a questão. Esse mais é uma conjunção. Por exemplo, é muito comum, questões assim em provas de vestibulares também. Aí o aluno fala, mas hoje em dia para fazer questões assim eu não preciso de gramática. Caramba, Lazarento, como é que eu não preciso de gramática? Olha aqui, ó. O mais é uma conjunção adversativa. Ele vai definir a interpretação do processo. É óbvio que você precisa de gramática. Porque quando ele diz a preguiça é a mãe de todos os vícios, você espera que ele continue falando mal de quem? Da preguiça. Mas ele coloca uma adversativa que é para quebrar a lógica. Ou seja, uma oposição. Aí ele vai e coloca assim, uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. É daí que vem a piada. É daí, dessa conjunção, dessa quebra de expectativa. Então vamos lá, ó. Ele bota aqui. Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito do humor está indicado pela o emprego de uma oração adversativa que orienta para a quebra da expectativa no final. Essa é a resposta. Mas, por curiosidade, vamos olhar as outras. O uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as orações. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Esse E não tem nada a ver com humor. Retomada do substantivo mãe que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. Nada a ver, né, galera? Até mesmo porque, quando ele falar a preguiça é a mãe de todos os vícios, ou seja, a preguiça manda em todos os vícios. Aí depois ele só simplesmente diz, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Só enalteceu a importância da mãe também, como ali também. A mãe sempre colocada como um elemento mor. Agora, a utilização da forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal em relação à mãe. Quando ele bota aqui, ó, respeitá-la. Caramba, isso daqui não tem nada a ver com o humor da charge. Ele simplesmente utilizou um português padrão. E olha só que interessante, um português padrão, para ele não colocar que é preciso respeitar ela. Porque o pronome pessoal do caso reto aí não poderia assumir uma função de objeto. Então ele substitui o pronome pessoal do caso reto por um pronome pessoal oblíquo. Como é respeitar, ele corta e acrescenta o L. Aí fica respeitá-la. Somente por isso. Agora, letra E. A repetição da forma verbal é que reforça a relação de adição existente entre as orações. Quando ele coloca aqui, ó, a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Onde é que está a graça no é? Nenhuma. A graça está no mais. Ah, professor, está de sacanagem que a graça está no mais. É óbvio que está no mais, ó. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é sempre uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. E aí ele fica aqui dormindo. Essa é a graça. Então, sem sombra de dúvidas, a questão 10 tem como resposta a letra A. E agora, ó, para finalizar, uma mensagenzinha aí do Seno, ó. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além.
Ayrton Senna do Brasil. E aí é o seguinte, meu parceiro, o homem não tem limite. Sempre dá para ir além. Essa é a verdade. Jamais você será colocado numa situação em que você não consegue sustentar. Você, não, caraca, é muita coisa. Principalmente as mulheres. Nesse ponto eu vou até falar mais da mulher. Para o homem é mais fácil, sabia? Ser concurseiro. Para mim não é não, você tá maluco, ser concurseiro é fácil. Para e pensa na mulher, meu parceiro. A mulher, além de ter um trabalho, às vezes faz faculdade, cuida da casa, do marido, do filho e ainda estuda para concurso. Caramba! Bombril, mil utilidades. Então é difícil. E ela não consegue? Você, que só trabalha e quando chega à sua casa está tudo bonitinho porque a mulher cuidou, tu não vai estudar? Então, parceiro, a gente não tem do que reclamar. É só a gente ir além, porque a gente sempre pode. Escuta o cara aí que deu certo. Ó. Então, avalie a aula, porque é sempre importante o teu feedback, entra em contato comigo, qualquer coisa, vamos aí, trocar uma ideia, que vai dar certo, tá? E se Deus quiser, vocês serão aprovados nesse concurso. Só aluno do LAC, dos outros cursos não pode ser não. Então, meu parceiro, fique em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.